Então, bom dia. Vamos aqui dar início à nossa sessão com o tema do biochar e as suas aplicações aqui numa ótica de economia circular. Obrigada pela vossa presença aqui. O meu nome é Cátia Neves, sou responsável pela Direção de Gestão de Conhecimento na Mota-Engil Active e como aqui o desafio de moderar este brilhante painel que vou apresentar de seguida. Antes vou só dar nota de agradecimento à Mota-Engil Active e à Mota-Engil B-Circle que promoveram este espaço de debate, que vão ver que vai funcionar em mesa redonda, em torno da economia circular, que é um tema crítico no atual contexto que vivemos de emergência climática, naquilo que é a preservação dos recursos naturais, na redução de emissões, de produção de resíduos e no combate às alterações climáticas. Para também dar contexto àquilo que é a Mota-Engil Active, dar nota que a Mota-Engil Active é uma empresa que trabalha na área de serviços, na gestão de ativos em diferentes setores e fruto desta pressão que existe naquilo que é as alterações climáticas e tudo envolvente, também social, associada a este aspecto e a pressão que também exerce sobre os próprios ativos, tem vindo a procurar soluções de eficiência, quer em termos hídricos, energéticos e carbónicos, e nesta procura tem procurado parceiros, porque este caminho não se faz sozinho, faz em conjunto, a ação climática é feita em conjunto, e o exemplo do projeto que trazemos hoje é um exemplo claro desta ação conjunta de procura de soluções. E então passar a apresentar o nosso painel, começando pelo canto à minha direita, e das minhas cábulas, peço desculpa, só para não me enganar. São todas pessoas que têm aqui um currículo brilhante, mas eu vou fazer aqui um resumo muito, muito resumido. Temos a Margarida Rocheta, que é a investigadora do Instituto Superior de Agronomia e faz aqui a ponte entre a academia e a indústria. Tem trabalhado aqui com a Mota-Engil Active em diversos projetos, nomeadamente aqui na B-Circle. Peço desculpa, há bocado acabei por não falar da B-Circle, vou dar aqui um passo atrás para falar, mas a B-Circle acabou por ser um projeto que se transformou numa empresa e que a Dora irá apresentar a seguir com mais propriedade do que eu. Mas então estava a apresentar a Margarida Rocheta, que é aqui investigadora no Instituto Superior de Agronomia, faz aqui a ponte entre a academia e a indústria. E tem trabalhado em vários projetos aqui com a Mota-Engil Active, onde se inclui aqui o biochar. Tem um extenso currículo, onde se inclui a investigação que tem desenvolvido no domínio da genética, em plantas, em particular em situações de stress e na adaptação ambiental devido a alterações climáticas. Em seguida temos o Ângelo Teixeira, que é engenheiro florestal na Capolib, que é a cooperativa agro-rural de Boticas. O nosso projeto do biochar integra-se desta zona de Boticas e, portanto, vamos ter aqui vários representantes desta região, como vão ver de seguida. E atua aqui neste município e é responsável pela gestão florestal em mais de 14 mil hectares de baldios que estão sob a gestão desta cooperativa. Depois temos Dora Miranda, que é responsável pela direção de gestão de carbono na Mota-Engil Active e também aqui pelo projeto da B-Circle e tem aqui um vasto percurso profissional, quer nos domínios do asset, quer do facility management e tem aqui liderado vários projetos, quer de promoção de biodiversidade, economia circular, de sequestro de carbono, entre outros. Depois temos Albano Álvares, que é presidente do Conselho de Administração da Capolib, que, entre outros, acumula uma larga experiência na gestão de unidades de baldio, aqui numa perspectiva de valorização sustentável da floresta. Manuel Diogo Salgueiro, que acumula funções de técnico comercial e formulador de dietas para bovinos de leite, de carne, na Agros Sevargado, que é uma empresa especializada em elementos compostos para animais. E a formação base é em Engenharia Zootécnica, onde tem desenvolvido a sua formação profissional. Voltamos à academia com Diego Arame, que também é investigador no Instituto Superior de Agronomia e também tem trabalhado aqui na recuperação de solos em águas contaminadas, nomeadamente com a aplicação de tecnossolos e biochar. Também integra aqui a rede de investigadores Terra, Laboratório para a Sustentabilidade do Uso da Terra e dos Serviços de Ecossistemas e participou como consultor ambiental em vários projetos de investigação e desenvolvimento a nível internacional.
E fechamos aqui o nosso painel com Guilherme Pires, que é advogado e é vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas e tem aqui nas suas funções camarárias competências em diversas áreas, são muitas, eu só aqui dar destaque de duas: agricultura, caça e floresta e ordenamento de território. E, portanto, temos aqui este painel maravilhoso, que, no fundo, representa as várias partes interessadas, envolvidas aqui neste esquema da economia circular em torno do biochar, mas para percebermos melhor como é que isto funciona, antes de passarmos propriamente à discussão, e a pedir à Dora Miranda para nos apresentar de uma forma sumária o que é isto do biochar. Bom dia a todos, eu estou aqui a representar a Bicircle e a Motengil Ativo. 50-50 nesta fase do campeonato. Como é que surge a Bicircle? Primeiro que tudo, nós somos uma empresa, a Motengil Ativo é uma empresa, como o nome deixa suspeitas, do Grupo Motengil, detida a 100% pelo Grupo Motengil e já é uma empresa com uma dimensão considerável, como podem ver. Dedicada em exclusivo à parte de gestão de ativos, portanto faz a manutenção, facility management em todas as suas vertentes. Há 2 anos foi lançado aqui o reto pela administração de criar uma nova área que se chama gestão de carbono, que seria dedicada à parte do sequestro de carbono para ajudar os nossos clientes nesta senda da mitigação das alterações climáticas. Pronto, e para darmos cumprimento às normativas europeias e por aí fora. E então foi criada esta área, lá me convidaram, lá fui para aqui, sendo da parte de equipamentos, mas pronto, fui com boa vontade e nasceu o nosso primeiro projeto de sequestro natural, que é o Motengil Active Carbon. Pronto, já foi desenvolvido, já está a ser registado na fase final de registro dentro do VERRA e vai gerar créditos de carbono. Só que o sequestro natural é muito interessante, mas leva 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque as plantas têm o seu tempo e, portanto, não conseguimos desenvolver projetos que ajudem toda a nossa panóplia de clientes. Como viram, temos mais de 200 contratos, portanto, temos muitos clientes e a nossa missão é, de facto, ajudá-los. E então surgiu aqui uma startup que está aqui representada por 2 dos seus sócios, que é a Terra Farmers, com a qual fizemos parceria primeiro para a parte florestal e depois surgiu então a questão do sequestro tecnológico. E daqui surge um projeto, como disse a Cátia Neves, e muito bem, formou-se uma empresa. Pronto, e é uma empresa dedicada ao sequestro tecnológico e é este primeiro projeto que nós vamos falar hoje. Biochar. Bom, o que é o biochar? É carvão. De facto, é carvão, só que é carvão vegetal. A única diferença é essa. Para o carvão mineral. Portanto, não tem um impacto de pegada de carbono que tem a mineração de carvão mineral. E conseguimos produzi-lo artificialmente, chamemos-lhe assim, rapidamente. Portanto, com a nossa indústria nós vamos conseguir produzir várias toneladas, como já vamos ver à frente, várias toneladas por dia. E, portanto, aceleramos aqui todo o processo. O que é que ele faz? Consegue reter entre 2,5 vezes a 3 o seu peso em carbono. Portanto, 1 kg de biochar pode reter 2,5 kg, o equivalente a 2,5 kg ou 3 de carbono. É a parte interessante. E depois é perenizável no tempo. Portanto, a estimativa inicial era que o sequestro se manteria durante cerca de 100 anos. Atualmente, a União Europeia já alterou esta visão para pelo menos 1000. Portanto, está garantido durante 1000 anos que nós conseguimos sequestrar este carbono. Ok. E agora eu diria que o Taj Mahal fica destronado da sua 7ª posição como 7ª maravilha do mundo, porque passa a ser o biochar. E o Taj Mahal passa para o 8º, porque de facto, quando nós começamos a entrar e a estudar o tema, isto é maravilhoso, serve para tudo, pronto. Todas as maleitas têm a solução quase que o biochar. Ele iniciou, e o seu nome vem pela aplicação do carvão vegetal no sol.
portanto, e ele serve para, depois o Dr. Diego Arã, que é o especialista no tema, não sou eu de todo, poderá explicar melhor, mas de facto ele consegue fazer maravilhas nos solos e consegue remediar solos, por exemplo, em Minas, que estão completamente estéreis, e tem estas propriedades que são bastante interessantes. Outra propriedade muito interessante é a absorção de água, portanto, ele consegue reter a água, cerca de 30% da água consegue ficar retida porque ele é muito poroso, tem muito espaço dentro da sua estrutura e consegue reter ali as gotas de água. O que quer dizer que eu, colocando no solo, consigo diminuir os tempos de rega e a quantidade de rega necessária para as culturas agrícolas. Aumenta a produtividade das culturas, enfim, temos aqui 8 a 10%, existem culturas em que se conseguiu verificar um aumento de cerca de 30% da produção, portanto isto é de facto a sétima maravilha do mundo a nível de corretivo de solos. Depois temos aqui a parte da ração animal. Tem 1001 aplicações a nível da ração animal, mas nós podemos dar aos animais, hoje em dia até já é vendida peso de ouro para darmos aos nossos animais domésticos, aos cães e aos gatos, assim em frasquinhos pequeninos, custam mais ou menos 20 euros e aquilo é muito bom para as articulações, já agora fica a dica. E a nível de ração animal, para o bovino, os ovinos, por aí fora, também ajuda numa coisa que é muito importante e que todos andamos a lutar, que é as emissões de metano. Portanto, nós queremos que as pessoas deixem de comer carne, porque as vaquinhas emitem metano, mas se calhar não vale a pena. Podemos continuar a comer a carne, conseguimos fazer a redução da emissão de metano. Também se consegue espalhar o biochar nas camas dos animais, ajuda a manter a área, o espaço limpo e, portanto, tem propriedades bastante interessantes. Depois, quando damos aos animais, não só ajuda na mitigação ou na redução das emissões de metano, ajuda também no aumento de peso dos animais, porque deixam de ter que tomar tantos antibióticos e várias coisas que têm que lhes ser dadas e eles conseguem aumentar o peso, que é também uma propriedade bastante interessante. E, por último, temos aqui na parte da construção. Fora de Portugal, o biochar já é utilizado como aditivo nos betuminosos e no betão, como agregado, mas em Portugal ainda não pode ser, porque a nossa legislação ainda é muito restritiva relativamente ao uso de substâncias mais recentes na construção. Para fazer face a isto, lançámos o Reptol NEC e, portanto, estamos a desenvolver o estudo. O NEC já fez o State of the Art e já verificou que, efetivamente, pode ser muito interessante a utilização do biochar em incorporação em materiais de construção e, portanto, temos expectativa que dentro de algum tempo tenhamos aqui uma nota técnica positiva por parte do NEC que nos ajude depois a utilizar o biochar na construção. A outra maravilha do biochar é que no seu processo de pirólise nós temos vários subprodutos que são produzidos, digamos assim, que é o gás de síntese, que é o gás que resulta da queima da biomassa, o vinagre e o alcatrão da madeira, que são outras duas maravilhas porque servem para tudo também. O alcatrão da madeira, que eu nem sabia que existia, de facto serve, por exemplo, para pôr nos cascos dos animais. Tem essa propriedade que é bastante interessante. É muito utilizado na indústria naval, como no substituto do verniz. Enfim, o vinagre também serve para tudo e substitui muitos produtos químicos que hoje são nocivos ao ambiente e que têm, portanto, emissões pesadas. E agora vamos falar aqui um bocadinho no nosso projeto. Isto é uma versão 3D da nossa central, quando estiver instalada. E agora vou aqui tentar usar esta coisa. Explicando o processo, portanto, nós aqui entra a biomassa, aqui, pelo seu tapete, e é triturada. E fica mais ou menos estilhada a 5 centímetros. Volta a entrar noutro triturador e fica com dimensão de 1 a 2 centímetros. Para termos biochar de qualidade, temos que ter uma estilha
pequena. E, portanto, aqui vamos triturar com 1 a 2 centímetros. E vem aqui para um depósito. Estas toagens todas que vocês veem aqui fazem o quê? Fazem a recolha da poeira que resulta do processo de trituração da biomassa. Portanto, não temos emissões, não há poeiras, não há sujidade. Depois sai daqui, vem para agora esqueci do nome, aquece a biomassa. Um secador, obrigada. Para um secador que vai reduzir a umidade da biomassa, que ela tem que entrar aqui a 40 graus e quando entra aqui, entra a 40 graus, quando sai, tem que sair a 15. Portanto, quando entra no secador, pode entrar a 40% de umidade, peço desculpa, quando sai do secador tem que ter 15% de umidade para entrar então aqui no circuito. E a pirólise é feita aqui. Depois sai biochar e sai o vinagre e o alcatrão da madeira. Isto aqui são os controladores, um é a parte do comando e o outro é a parte de controle de toda a central. E é um processo muito, muito simples. O que é que acontece ao gás de síntese? Nós necessitamos, para arranque do processo de gás de propano ou outro tipo de gás, quando ele atinge a temperatura, deixa de ter a alimentação através da rede e é o gás de síntese que faz a alimentação. Portanto, isto é um circuito fechado. A maravilha disto é essa, é que de facto não temos emissões. Depois temos algumas emissões que vão sair aqui e que são obviamente filtradas, mas isso é o processo normal e habitual. O que é que nós vamos fazer em boticas? Vamos ter, a nossa central vai processar cerca de 15 mil toneladas de biomassa resultante da gestão que ali o engenheiro Ângelo vai fazer das suas florestas. É tudo biomassa que vem de floresta certificada, com certificação FSC. Nós nunca vamos utilizar ou abater uma árvore para produção de biochar, não, é sempre resultante de resíduo. Vamos produzir entre 2.200 a 2.300, 2.400 toneladas de biochar. Isto depois vai dependendo do tipo de biomassa que vai entrando, porque as árvores não são todas iguais. E vamos ter 1.000 toneladas de vinagre da madeira e cerca de 400 toneladas de alcatrão. Portanto, temos aqui muito produto para escoar. Em termos de pegada, não tem emissões, o processo em si não tem emissões e vai gerar créditos de carbono entre 2,5 vezes a 3 a quantidade de toneladas de biochar produzido. Portanto, aqui está uma estimativa, pode ir até às 6.750 e às vezes quando a qualidade do biochar é mesmo muito, 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 muito boa, até eu consigo ir a mais, mas vamos ser aqui moderados. E agora o que é que, estamos aqui numa coisa sobre gestão de ativos, o que é que o biochar tem a ver com gestão de ativos? Já agora fazer aqui esta ligação, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É muito simples, o biochar pode nos ajudar a melhorar a eficiência e a sustentabilidade de todas as operações, porque conseguimos fazer a compensação da nossa pegada que não a conseguimos reduzir, porque há sempre uma parte da pegada que não vamos conseguir reduzir e através do biochar e dos créditos de carbono por si gerados vamos conseguir fazer esta compensação e aumentar obviamente a resiliência ambiental e primeiro que tudo vamos contribuir, penso eu, de uma forma muito expressiva no combate às alterações climáticas. E posto isto, está feita a apresentação da B-Circle. Muito obrigada a todos. Obrigada, Dora. Agora, depois deste tom do B-Circle, acho que é muito mais fácil para todos lançarmos aqui a conversa. E começava com a Margarida a perguntar, aqui a Dora ela deixou aqui o último slide, aqui focando na questão do combate às alterações climáticas. Sendo o sequestro de carbono um aspecto também central aqui à questão do biochar, em termos de investigação, em termos de academia, que estudos de caso é que existem e que demonstram o sucesso do biochar na redução das emissões e o sequestro de carbono? Bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à Motengil o convite para estar presente nesta conversa com a indústria. É bastante importante e quero agradecer mesmo esse convite. É muito importante conversarmos juntos
e o segredo está na palavra juntos, sobre este produto que parece ser muito relevante dentro do contexto das alterações climáticas. Contudo, não posso deixar de vos falar um pouco historicamente acerca do biochar. E a incorporação de carvão no solo não é dos nossos dias. Ao longo dos séculos, civilizações pelo mundo fora foram utilizando o carvão para melhorar o rendimento das culturas. Há pouco tempo vi os últimos dados de arqueologia em que eles descobriram que numa ilha do Pacífico os habitantes de lá, que eram Rapa Nui, utilizaram todas as árvores da ilha para converter em carvão. Eles utilizaram e desflorestaram a ilha para converterem em carvão e incluírem no solo. Porquê? Porque eles verificaram que as culturas agrícolas deles melhoraram substancialmente. É óbvio que o Rapa Nui, há 1200 anos, foram extintos e a desflorestação da ilha foi apenas um dos fatores de uma tempestade perfeita. Portanto, já há muito tempo que se usa o agora chamado biochar, que é um termo cunhado recentemente, mas só no início, ou no final do século passado, início deste século, é que a academia e os investigadores começaram a olhar muito atentamente sobre várias perspectivas sobre este produto que resulta de uma pirólise, agora sim de uma pirólise sem oxigênio, com propriedades fantásticas. E já há na literatura casos de estudo sobre a aplicação do biochar, sendo que os dados que eu vi reportam a casos de estudos em campo, não em laboratório, porque em laboratório multiplicam-se os estudos. Em campo é um bocadinho mais difícil, porque é difícil ter campos experimentais, porque é difícil manter os campos experimentais, porque é preciso dinheiro para tudo isso, mas já há alguns estudos, e eu dividi em 4 sistemas. O sistema agrícola, em que os Estados Unidos, a Europa, há alguns estudos em culturas perenes e culturas anuais, eles reportam há cerca de 27% a 37% para redução do efeito de gases de estufa, sendo que gases de estufa não é só o CO2, o metano, como vocês todos estão fartos de ouvir falar, o óxido nitroso também, portanto são 3 gases com efeito de estufa, qualquer um deles bastante maléfico. E pronto, em culturas anuais, como sejam as gramíneas, o reporte é para entre 27% a 37% de sequestro de carbono. Num arroz, por exemplo, que tem um terreno muito característico, é um terreno alagado, portanto a emissão de gases não é tanto CO2, é mais óxido nitroso e metano, mais óxido nitroso, eles reportam para 41%, portanto, de redução do efeito dos gases de estufa. Dentro de um sistema florestal, que é aquilo que maioritariamente aqui estamos hoje, as árvores sequestram, senso comum, muito mais carbono que qualquer cultura anual, e o reporte para isso vai até 40% de retenção de sequestro de carbono, com uma redução de 27% a 30% de emissões de gases de estufa. Encontrei também um estudo muito interessante recente sobre uma região do nosso país, que é o Alentejo. E neste estudo eles dão assim o Alentejo como a zona de excelência para a utilização do biochar, a utilização dos recursos, porque é uma zona agrícola, essencialmente. Coitados, eles também já não têm muitas árvores, tipo o Rapa Nui, mas têm muita cultura agrícola, portanto, e é uma zona sem água, uma zona muitas vezes arenosa, e uma zona maioritariamente sem água, eles estão sempre aflitos. Portanto, a incorporação de algo no solo que permita reter e melhorar as qualidades e o rendimento das culturas é fantástico. Finalmente, em ambiente urbano, que é aquilo que agora há muitos estudos e há muita aplicação por esta Europa fora. Nós ainda não, ainda estamos apenas no início, que são os chamados telhados verdes. Ora bem, dentro do ambiente urbano, a Suécia é o país que dá cartas na Europa. Eles têm o ambiente urbano, não só os telhados verdes que eles estão a desenvolver fantasticamente, todos os arruamentos deles, todos os parques, todos os espaços verdes daquelas cidades estão a ser implementados com biochar, com resultados fantásticos. Portanto, eles reportam entre 15% de sequestro de carbono
e entre 20% a 22%, 25% de redução das emissões dos gases. Portanto, como suplemento alimentar, a Dora falou, é exatamente aquilo que lá está. O suplemento alimentar parece ser fantástico para o animal, parece ser fantástico para a ajuda na redução das emissões de gases de efeito de estufa. Contudo, há que dizer que não há uma fórmula universal ainda para a aplicação do biochar. Ainda serão necessários bem mais estudos sistemáticos, aplicados, para que nós consigamos perceber se é possível ter uma regulamentação ou tentar ter uma regulamentação em que sistematicamente nós sabemos que aplicar este biochar nesta quantidade, neste tipo de solos, para isto que nós pretendemos, é fantástico. Por enquanto ainda não há. Como eu disse, isto começou atentamente no início deste século. E assim, pode ser que o biochar seja um dos fatores de enfraquecimento nesta tempestade perfeita que a humanidade tem conseguido construir ao longo dos tempos. Obrigada, Margarida.